Bom, o último item do capítulo 1, né, que eu vou falar aqui, é a temperatura. Né? O item 1.7, vou falar um pouquinho sobre temperatura. São só os conceitos básicos aqui, depois a gente volta nisso mais pra frente. Todo mundo sabe o que é temperatura, e ao mesmo tempo ninguém sabe o que é temperatura. Né? Não digo que ninguém sabe, mas é difícil perguntar o que é temperatura. É difícil. É difícil achar uma definição exata para temperatura. Né? Tem várias coisas do nosso dia a dia que são cotidianas, comuns, simples, mas que ninguém sabe o que é, na verdade. A gravidade é o exemplo claro. Né? O que é a gravidade? É aquela aceleração que nos prende nas superfícies da Terra. Tá, mas e aí? Por que existe a gravidade? Né? Ninguém sabe ao certo. Ninguém consegue definir a gravidade. A temperatura é parecida. Né? A gente sabe que está mais quente, está mais frio, com base no nosso sentimento, né? Nos sensores que tem no nosso corpo, que eles identificam se a temperatura subiu ou diminuiu. Mas a definição de temperatura é um troço um pouco vago. Né? Mas é muito simples e é muito absoluto você entender, por exemplo, o conceito de equilíbrio térmico, né? Que é uma coisa que a gente trabalha bastante. Né? Então, a gente pode definir, né, uma condição de equilíbrio térmico é quando você tem que dois corpos estão à mesma temperatura. Então, se eu medir a temperatura do corpo A e medir a temperatura do corpo B, e eles estiverem na mesma temperatura, eles vão estar em equilíbrio térmico. Aquela questão do equilíbrio, né, que eu falei no vídeo anterior, que é tão importante para nós aqui quando for medir as propriedades termodinâmicas. Né? O sistema precisa estar em equilíbrio. E a gente sabe, se eu pegar um corpo qualquer, o corpo A ali, aquecer ele, tirar ele do forno, botar em cima da mesa, em algum momento ele vai entrar em equilíbrio. Equilíbrio o quê? Com o ambiente. A temperatura dele vai baixando, né? A gente vai discutir por que ela baixa, não sobe mais para frente, mas ela vai baixando até que ela fique igual à temperatura do ambiente, da vizinhança. Então eu vou dizer que esse corpo está em equilíbrio com a vizinhança. Tá? Então é um conceito simples aí do nosso dia a dia. A lei zero da termodinâmica, que pode parecer meio óbvio para nós que somos engenheiros ou engenheiros em treinamento, no caso de vocês, né, e estão acostumados com esse formalismo e coisa e tal, isso aqui pode parecer bastante óbvio, né, mas não é assim tão elementar, e talvez se você perguntar para uma pessoa com um pouco menos de instrução, não vai achar isso aqui tão elementar, ou talvez pode nunca ter pensado nisso. Né. Mas ó, dois corpos têm igualdade de temperatura com um terceiro corpo. Quando dois corpos têm igualdade de temperatura com o terceiro corpo, eles terão igualdade de temperatura entre si. Então tentei fazer um esqueminha ali, né? Se a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, e a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C, a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo C. É óbvio? Para um engenheiro tem que ser meio óbvio, né? Mas para... Notem que se chama lei zero, né? Porque isso foi enunciado depois da primeira lei da termodinâmica. Tá? Não sei exatamente por quem foi enunciado. Então, existe uma simplicidade, mas existe também uma importância. Se vocês forem ver, é assim que funciona, por exemplo, o termômetro. Aquele que você tira, mede a temperatura em casa. Né? Hoje em dia eles são eletrônicos, na minha época eles eram de mercúrio. Mas tudo bem, em algum lugar ele foi aferido, aquele termômetro, com um corpo de referência, talvez esse corpo C aí, que é laranjinha aí, e para que pudesse marcar aquela escalinha ali, dependendo da temperatura do corpo, ele vai marcar uma escala diferente. Então esse princípio é bastante utilizado, apesar da simplicidade, a gente usa bastante isso aí para aferir os nossos equipamentos. E rapidamente eu vou falar das escalas de temperaturas, tá? Isso aí também não vou entrar em detalhes, eu acho que isso aí vocês já viram e reviram. Nós vamos trabalhar aqui com 4 escalas de temperatura, tá? No sistema internacional a gente trabalha com graus Celsius ou Kelvin, tá? E no sistema inglês Fahrenheit ou Rankine. A diferença aqui é que o Kelvin e o Rankine eles são temperaturas absolutas, são escalas de temperatura, né? Eu não sei se o termo correto seria escala, né? Porque eles são uma propriedade termodinâmica e eles são medidos a partir do zero. Tá? Celsius e Fahrenheit,
por outro lado, já são simplesmente uma escala de temperaturas. O referencial deles é arbitrário aqui. Ó. Se você pegar, por exemplo, o ponto triplo da água, vamos pensar o ponto de fusão da água aqui, é dito que esse ponto é zero, né? Na escala Celsius, né? Essa temperatura é zero, e quando a água evapora, essa temperatura é 100. Você dividiu aqui as temperaturas, né, entre a condição de fusão e a condição de evaporação, você dividiu numa escala de 100. E você criou a escala Celsius ou centígrados. Da mesma coisa você pode fazer com a escala Fahrenheit. Só que foi usado outro valor, ó, é 32 para o ponto de fusão da água e 212 para o ponto de evaporação da água. E aí a escala Fahrenheit, ela tem aqui, ó, nessa mesma variação de temperatura, ela dividiu em 180 graus, 180 graus, né? 180 divisões. Tá? E aí, com base nisso, depois a gente vai definir a temperatura termodinâmica, coisa e tal lá. As escalas, tem duas escalas absolutas, né? Que a gente consegue relacionar com essas escalas do nosso dia a dia, né? Com o Celsius e o Fahrenheit, que é o Kelvin e o Rankine. Como eles são absolutos, Kelvin e Rankine, então eles acabam limitando aqui, ó, o que seria a temperatura mínima em graus Celsius, né? Você consegue fazer uma relação aqui, você vai determinar que não pode existir temperatura em graus Celsius abaixo de 273. Por quê? Porque da propriedade termodinâmica é a temperatura zero, seria o zero absoluto. É que nem a pressão seria a pressão zero, né? Vácuo total. Aqui você teria a condição limite. Então, como a escala Celsius é arbitrária, vai existir, obviamente, um valor, que é menos 273. A mesma coisa a escala Fahrenheit, que é menos 460. Como eu falei anteriormente, não vai haver conversão entre unidades, tá? Entre Fahrenheit, Celsius, Rankine, Kelvin. Não, a gente ou vai trabalhar no sistema internacional ou vai trabalhar no sistema inglês. A relação entre o Celsius e o Kelvin do sistema internacional é 273. Se quiser você usar o 273.15, tá? Mas normalmente eu vou somar 273. E de Fahrenheit para Rankine, 460. Tá certo? E o último slide desse vídeo, eu vou só mostrar para vocês, né? Você pode criar a sua escala. Ele dá uma dica ali você pode fazer uma relação direta aqui entre os comprimentos nas escalas aqui para poder relacionar uma escala para outra. Esse exemplo típico aí daquele problema de vestibular lá, de te dar uma temperatura em Celsius e quer saber em Fahrenheit. Eu não vou gastar muita saliva nisso aqui porque é algo bem simples e coisa e tal. Bom, com isso a gente encerra o capítulo 1.